Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss e estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde. Hoje tenho o prazer de conversar com o Dr. Rafael Mício, médico infectologista que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o coronavírus. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, Dr. Fábio, tudo bem? Com grande satisfação que estamos hoje aqui para trazer alguns esclarecimentos aí a respeito dessa doença que tem assombrado a população aí nos últimos dias. Bom, Dr. Fábio, o que é importante assim nós trazermos, de esclarecimentos? Antes de mais nada, eu acho importante tranquilizar a população, tá? Porque a gente tem escutado realmente muitas informações erradas, a gente tem visto na televisão muitas imagens, às vezes chocantes, fake news, que infelizmente estão na moda, e poucas informações realmente verdadeiras em que a gente possa acreditar. Bom, mas fazendo uma introdução, a gente poderia dizer que o coronavírus então é um vírus que já se conhece há bastante tempo, né? Não é um vírus novo. A família dos coronavírus é uma família já conhecida desde a década de 70 aproximadamente. Já causou vários outros problemas na população, como por exemplo a SARS em 2002, se não estou enganado, né? O MERS em 2012, né? Então assim, são siglas, como o Covid-19 agora criou-se essa sigla, né? Foi batizado, então em outros momentos, outros coronavírus que foram identificados, criaram-se essas siglas, então a gente já se relaciona com eles há bastante tempo. Qual a diferença deste coronavírus? Tá? Nunca tinha sido identificado uma infecção por esse subtipo, vamos dizer assim, de coronavírus num ser humano. Então teve aquele caso índice, que a gente chama, aquele primeiro caso que aconteceu na China, né? Que foi em outubro ou novembro do ano passado. Um paciente que acabou internando por uma pneumonia, né? Esse hospital onde esse paciente internou, então, eles fizeram uma pesquisa, porque era um hospital que rotineiramente fazia essa pesquisa das secreções das vias aéreas superiores e tudo mais. Então se identificou o coronavírus. A partir daí, então, eles começaram a olhar mais de perto todos os possíveis casos ou casos parecidos, com uma clínica parecida, e começaram então a ver que existia realmente esse vírus novo que estava causando esse tipo de patologia, de doença na população. O que causa o coronavírus? Tá? É importante a gente saber que, assim como a grande maioria das doenças virais, o espectro de sinais e sintomas vai depender muito de se é agressivo esse vírus ou não, de como é o sistema imunológico dessa pessoa, né? A idade dessa pessoa. Então essa queda de braço, essa interação entre o vírus e o hospedeiro, né, que vai determinar que tipo de sinais e sintomas ele vai apresentar. Então assim, tem pessoas que a gente chama assim de assintomáticos, que entram em contato com o vírus e não apresentam qualquer sintoma, até pessoas que têm quadros mais graves, com infecção de vias aéreas inferiores ou pneumonias graves, com necessidade de intubação, ventilação mecânica, que podem morrer. Mas nesses dois extremos, então, tudo pode acontecer. Febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, tá? E a grande maioria das pessoas que acabam por ter um desfecho desfavorável, que é a morte ou internação em UTI, esse tipo de quadro mais grave, são pessoas que têm comorbidades, têm doenças de base que de alguma maneira diminuem a sua imunidade. Como, por exemplo, pessoas diabéticas, pessoas obesas, pessoas com hipertensão, pressão alta, né? Pessoas com HIV, né? Então, pessoas com alguma imunossupressão, com algum grau de imunidade mais baixo. Essas pessoas, então, a taxa de mortalidade é maior em virtude dessas doenças de base. Além disso, né, a gente vê, trazendo um pouco de números para a população ficar por dentro,
Números muito recentes de ontem, tá? A gente tem aproximadamente 110 mil casos confirmados no mundo, né? E a China, obviamente, é o epicentro dessa epidemia, é onde tem a maior parte dos casos, em torno de 90% dos casos. Já temos registros de infecções em vários países do mundo, né? Em todos os continentes praticamente. Temos em torno de aproximadamente 4 mil mortos em virtude do coronavírus. Se a gente fizer o cálculo, a gente vai chegar a uma taxa de letalidade, na verdade, né? Mas vamos falar a taxa de mortalidade para as pessoas entenderem de forma mais fácil, em torno de 3%, 3,5%, tá? Ou seja, 3 a 4 pessoas a cada grupo de 100 acabam por morrer em virtude do coronavírus. Isso é uma taxa de mortalidade baixa, se a gente comparar, por exemplo, com essas outras que eu citei anteriormente, a SARS, né, que causava síndrome de angústia respiratória, teve uma taxa de mortalidade de 10%. Né? H1N1, por exemplo, naquela epidemia que tivemos em 2019, por exemplo, a gente teve 23% de taxa de mortalidade. Então vejam bem, H1N1, uma doença, uma gripe que tem prevenção, a gente pode fazer vacina, né? E mesmo assim, no ano passado, teve uma taxa de mortalidade de 23%. 7 vezes mais do que o coronavírus, né? Então, logo aqui já fica a dica, né? Aproveitar, fazer a vacinação da gripe, que é muito importante, tá? Ela protege, obviamente que ela não protege 100% dos casos, né? Mas a vacina da gripe consegue proteger mais, então, essa população, principalmente a população que tem fatores de risco. Outros dados interessantes, se a gente pegar a taxa de mortalidade, tá, dessas pessoas do coronavírus por idade, a gente vai ver que até os 50 anos, então dos 10 anos até os 50 anos, a taxa chega no máximo a 0,4%. É muito baixa. A partir dos 50 até os 60 aumenta para 1,3%, de 60 até 70, 3,6%, e aí sim, acima de 70 anos vai para 8%, acima de 80 anos chega a quase 15%. Então percebam que realmente a população mais velha é a mais suscetível a complicações. Além disso, tá? Se a gente estratificar ou separar por doença de base, a gente vai ver que as pessoas que têm doença cardiovascular, por exemplo, aqueles hipertensos que já tiveram um AVC, derrame cerebral, infarto, trombose venosa, a taxa de mortalidade é em torno de 13% nessa população. Com diabetes, em torno de 9%. Né? Com doenças respiratórias crônicas, como enfisema, asma, em torno de 8%. E as pessoas com câncer, em torno de 7%. Tá? Então, isso é importante, né? Saber que a doença ela tem uma importância, sim, mas que não é tudo isso que a gente está vendo. Tá? A gente acaba vendo na televisão a China adotando medidas extremas de proteção, de isolamento. Mas eu confesso que eu não sei até que ponto na parte econômica, o socioeconômico, política também possa interferir, porque a gente sabe que a China é uma potência econômica, tá? Mundial, né? Então, assim, o que eu fico me perguntando às vezes, será que todas aquelas pessoas que estão internadas em hospitais, em isolamento, mesmo sem ter necessidade, será que isso é uma medida correta? Será que tu não está expondo essas pessoas que de repente poderiam sobreviver simplesmente ficando em casa, em isolamento domiciliar, como se fala, né? Mas ela dentro de um ambiente hospitalar ela está mais exposta a entrar em contato novamente com o mesmo vírus e aí vir a adoecer. Então a gente vê alguns exageros, né? Acho que algumas medidas importantes sim, como fechamento de fronteiras, o cancelamento de alguns espetáculos, reuniões,
porque daí tu está evitando a aglomeração de pessoas, né? Mas também alguns exageros. A gente não precisa se vestir de astronauta como a gente vê, como eles fazem lá na China, tá? Em hospitais existem já os protocolos que envolvem uso de avental e máscara, nada mais, deixar o paciente em isolamento, uso de luvas, uso de álcool gel, né? E ponto final, tá? Bom, além disso, tentar filtrar as informações que chegam na nossa casa, né? Então, assim, eu sempre sugiro que as pessoas busquem informações de fontes confiáveis, né? Por exemplo, Dr. Drauzio Varella, né? Dr. Drauzio Varella tem o site, tem o quadro dele na televisão, enfim. Ele é um médico que traz sempre informações atualizadas e verdadeiras, né? Agora, quando a gente recebe aqueles vídeos do bioquímico no WhatsApp que diz que o álcool gel não funciona, né? De crianças se debatendo com dor na China, fake news, né? Vídeos montados, né? Isso tudo não é verdade, né? Ou aquele telhado cheio de morcegos, ou a sopa de morcego, não, isso aí não tem nenhuma relação, absolutamente nada, isso aí é tudo mentira, fake news. Mas infelizmente é nisso que as pessoas mais acreditam, né? Perfeito, então. Vamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a participação do médico infectologista Dr. Rafael Mício. Vamos deixar as nossas considerações finais aos nossos ouvintes. O que a gente pode deixar de encerramento para hoje, Dr. Rafael? Bom, Dr. Fábio, então assim, para encerrar, né, algumas orientações. Primeiro, não entrar em pânico, né? Segundo, fazer aquilo que a gente deveria fazer já há muito tempo, né? Mas que infelizmente não é feito. Como a higiene de mãos regularmente, antes e depois de se alimentar, né? Tanto com água e sabão ou com álcool gel. Procurar não levar as mãos sujas às vias aéreas como nariz, olhos, né? Que mais? Se tiver qualquer sintoma respiratório, evite lugares fechados. Adote a etiqueta, né, respiratória no sentido de usar lenços descartáveis para quando for tossir ou espirrar, botar esses lenços descartáveis no lixo, né? Que mais? O uso de máscara a gente orienta só para aquelas pessoas que são sintomáticas, né, que têm sintomas. Quem não tem sintomas não precisa usar, exceto né, as pessoas que estão trabalhando em hospitais ou em pronto atendimento, recebendo essas pessoas. E isso aí, ficar atento aos casos que estão surgindo. Vai aparecer aqui no Rio Grande do Sul em breve, tá? Vão ser confirmados casos, não tenha dúvida disso. A gente vive num mundo globalizado, então assim como a informação corre de um lado para o outro, as doenças também, tá? Todos os hospitais estão preparados para receber esses casos, coletar os exames, deixar os pacientes, avaliar os pacientes, internar aqueles que têm orientação de internação, mandar para casa aqueles que não têm, né? Vigilância sanitária, todo mundo assim unido para aqui no Brasil fazer com que as coisas não se transformem numa bola de neve ou algo muito grande, né? E então as orientações são essas, né? Higiene acima de tudo, né? Perfeito. Chegamos ao final de mais um programa Melhor com Saúde, agradecendo a excelente explicação do médico infectologista Dr. Rafael Mício, que atende na Populi Saúde em Taquara, telefone 3541-4149. Eu sou o Dr. Fábio Strauss e volto na próxima segunda-feira com mais um programa Melhor com Saúde. Um grande abraço a todos.